Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Pai Nosso. Essa oração Jesus trouxe, deu para os seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem viver como eles pretendiam, em adoração. A oração ela é bem importante porque vai nos possibilitando assim uma graduação, de entender o nível em que a pessoa tem, de ir observando como ela está fazendo a oração. E é bom a pessoa perceber assim, porque normalmente as orações que as pessoas fazem são sempre uma exigência, um pedido. Porque quem faz um pedido está exigindo receber. Mas o Pai Nosso, ele é bem importante assim, que vai graduando. Então a pessoa precisa de ir observando assim a graduação, já no início, de colocar o Criador num plano superior. E esse plano superior, o espírito humano tem que lembrar assim, que ele nem tem acesso. O espírito humano é criado depois da criação, o espírito humano que vem se desenvolvendo. O Pai Nosso que estais no céu, essa confirmação do Criador. E o espírito humano tem que lembrar que ele tem a importância relativa, porque nós temos uma importância e nossa importância, através dos milênios, nós vamos achando assim, com as informações que nós recebemos e com a presunção que nós temos, nós vamos pensando assim que somos importantes. E cada um tem que lembrar assim que a importância está quando a pessoa conhece as leis do Criador e procura compreender o grau em que ele se encontra na criação, procurando viver de acordo. É bem importante, se a pessoa não compreende o grau que ela se encontra, ela também não sabe como ela faz para evoluir. Se ela não tem a capacidade de ver o nível dela na sua vida diária, é bem grave assim. Não está relacionado à profissão da pessoa. Se ela descuida um pouco, ela pode encontrar-se numa condição de proprietário, de gerente ou de administrador, mas se ela não continua evoluindo, ela vai cair. Então, as referências que nós temos da oração Pai Nosso é para que nós venhamos a nos colocarmos no lugar em que nós temos. Então, é bem importante assim. E o grau a gente vai conseguindo assim, com a observação de como nós somos, das pretensões, do jeito que nós atuamos e a maneira que nós precisamos de desenvolver para nós. Então a pessoa precisa de lembrar assim, que o reconhecimento que ela tem é dela. Se ela quiser melhorar, ela tem que reconhecer-se, de maneira que ela permaneça naquele grau. A vida, ela é bem importante. A gratificação que nós tínhamos que ter é pela vida. Então nós vamos vivendo e não vamos percebendo de onde viemos, de como nos encontramos e para onde nós vamos. Então a gente vai tendo assim aquela condição de achar que somos. E esse achar que somos, nós não trabalhamos com o terceiro mandamento, de ir refletindo como é que precisamos de continuar melhorando. É bem importante porque não está relacionado à idade da pessoa. Normalmente a pessoa deita e muitos casos de manhã ela acorda com dores, com dificuldade para sair do leito. Aquela condição que a pessoa tinha um dia anterior, agora ela não tem. Para nós conseguirmos entender a oração o Pai Nosso, a pessoa tem que dedicar a vida toda. Porque nós sempre estamos trabalhando com aquilo que nós achamos. E é bem importante assim. Quando a gente fala para o reino de Deus vir até nós, nós temos que lembrarmos que nós temos que preparar a nossa condição de ser, de todos os sentidos, da beleza da nossa moradia, do jeito que nós apresentamos, do jeito que nós alimentamos, do alimento que nós estamos alimentando. Então quer dizer assim, que nós temos que fazer uma preparação, pois se nós julgamos
e que nós pretendemos ter uma elevação, uma condição superior, então nós temos que fazer a base. Essa submissão aos ensinos é uma condição física e é verdadeira. Cada um tem que ir observando assim, é na condição de encontrar-se refletindo sobre a vida. E é bem importante porque normalmente as nossas reflexões são com os pensamentos. Com os pensamentos fica fácil assim da gente ver um vendedor. Então ele faz umas contas do jeito que ele vai vender aquele produto, o dinheiro que vai entrar, como ele vai colocar aquele recurso. Mas na vida interior é diferente. Nós temos que ter uma condição de ver com os nossos sentimentos. Porque com os pensamentos a gente faz o jogo. Agora, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, os pensamentos dela diminuem um pouco. Aí então o que acontece? Ela fica mais perceptível. Uma ideia, uma fala, uma maneira, uma conquista que ela precisa de ter. Isso é bem importante assim. Então essa maneira. Então cada um de nós é que tem que ir observando que para nós termos o reino de Deus até nós temos que fazer a preparação. E essa preparação é em todos os sentidos, nas pequenas coisas. O jeito que fala com um filho, o jeito que fala com aquele com quem trabalha conosco, o jeito que aquele que trabalha conosco vem verbalizar um assunto, essa referência. E nós sabemos assim que quando entra um descontentamento, aquele que ficou descontente é porque ele também ficou pensando de maneira errada sobre aquilo que ele ficou descontente. Quando entra a bondade, a pessoa então ela procura arrumar-se. Quando a gente arruma, diminui a influência no outro. É bem importante, a gente pode observar assim, num descontentamento. Aquele que julgava que tinha o direito, aquele outro que compreendeu, de imediato já pede uma desculpa. Então o que acontece? Aquele que julgava que tinha direito, desmoronou. Então vir o reino de Deus até nós, então é essa condição bem importante, esse trabalho. Com isso nós vamos tendo a condição de ter o pão de cada dia, porque nós ficamos maleáveis na vida. Nós ficamos de uma maneira que os auxílios podem vir até nós. Essa condição bem importante, e se nós observarmos, os auxílios sempre apresentam. Cabe a cada um ter uma mudança dentro. Os auxílios a gente pode observar que existem. Existe a maneira de fazer um contrato para o trabalho, uma maneira de usar bem o trabalho que já tem. Com isso a pessoa vai tendo o pão de todos os dias, porque vai tendo uma adequação, vai tendo aquela condição bem importante da engrenagem, encontrar-se com todos os dentes lubrificados e rodando de acordo. Então a confiança no Criador está também em conhecer as suas leis. Quando uma pessoa fala que vai dar certo, ela tem que conhecer as leis, tem que procurar viver de acordo. Quando fala no Pai Nosso, para que nos perdoa, para que nós tenhamos essa condição assim, de compreender as transgressões que cometemos. Entra aquela bondade assim, que Jesus trouxe, aquele ensino de falar assim, para que nós tenhamos com o nosso próximo aquilo que nós fazemos para nós mesmos. Então quer dizer que nós vamos trabalhar na vida com uma consideração. Considerando, vai acontecer uma coisa muito importante. Então, as transgressões que cometemos no período anterior, essas transgressões são aliviadas. Mas para isso eu tive que aliviar as transgressões que eu cometo com o meu semelhante. Então eu tenho que passar a amar o meu semelhante. Pai nosso que estais no céu. É bem importante a pessoa ir lembrando assim, que eu só posso ter um benefício se eu amenizo a vida do meu semelhante. É bem importante numa casa que tem crianças pequenas, então uma criança brinca com o brinquedo do outro e o outro não queria que ele brincasse. Então o adulto orienta ali, que no período anterior ele também brincou com aquele brinquedo, que era desse que está brincando agora com o brinquedo, que esse outro não está permitindo. Então o adulto entra numa maneira
de fazer com que tenham uma compreensão. Aquela desarmonia que estava apresentando para de ser uma desarmonia. Existe um equilíbrio. Só que na fase de adulto que nós nos encontramos, tem que entrar esta condição bem importante assim, da intuição, de uma elevação superior, para compreendermos o grau em que nós estamos. É bem importante assim, porque numa fase da vida, muitas pessoas que dirigem, transgridem, prejudica aquele que está dirigindo ao lado, que está dirigindo atrás, aquele que está na frente, reclama, mas quando ele reclama e ele começa a perceber-se, ele vê que aqueles atos que agora ele reclama, ele faz também. O que acontece com a nossa vida? Tínhamos que ter essa condição bem importante assim, de amar o nosso próximo. Não é uma submissão, uma sujeição, de aceitar as coisas do próximo, mas a nossa conduta ser diferente. Para nós termos o pão de cada dia, nós temos que amenizar a vida do outro. Nós temos que entrar num comportamento de conhecimento das leis que o Criador instituiu, porque não tem uma maneira diferente. A gente vai observando assim, que muitas pessoas não gostam de determinados animais, mas muitos outros gostam. De criança, aquele que tem facilidade de relacionar com aqueles animais já relacionavam. Então o que acontece com esses animais? Aproxima desse que tem essa capacidade boa. Então, o que para um apresenta como difícil, para o outro apresenta como uma naturalidade. Então, na nossa vida, nós tínhamos que quebrar essa coisa que nos apresenta como difícil, de entrarmos numa condição que a importância que nós julgamos que temos é só para nós. Para o filho nós não temos importância. Ele foi e muitas vezes não volta. Para aquele emprego, que a empresa passou por um movimento e dispensou aquele que ele julgava que era insubstituível. Aquele empregador julgava que ele era muito importante, mas aqueles funcionários foram embora e ele agora teve dificuldade de formar um novo quadro. A importância que nós temos está relacionado com aquilo que nós imaginamos. Então, caminharmos na vida, ter essa facilidade para conseguir compreender o Pai Nosso. Devido ao fato de milênios nós encontrarmos numa condição de ir desvirtuando do caminho, porque nós sabemos assim que quando uma pessoa desvirtua um pouco, ela vai fazendo um círculo. Quando esse círculo entra num processo de descendência, então a pessoa vai repetindo anualmente a decadência que ela está tendo. E quando a pessoa vai caminhando no caminho certo, ela vai mudando a maneira que ela é, então ela vai tendo uma elevação. Aquele que melhorou um pouco, a diferença daquele com quem ele relacionava é grande, porque um desceu, mas o outro elevou. Nesse motivo de distanciamento, a pessoa tem que lembrar assim, que a vida é sempre individual. Então ela vai ter a base que ela precisa para a sua vida, estudando o livro Na Luz da Verdade. Esta é a base. Fora disso, ela não tem outra maneira de ser nem de ter uma vida interna. Então, o pão nosso de cada dia que nós pedimos e que nós falamos, dai-nos hoje, e que nós pedimos para que perdoem as nossas dívidas, então nós temos que ter a confirmação, porque o comportamento anterior de julgar os nossos com quem nós relacionamos, então entra nessa condição bem importante assim, de primeiro eu tenho que amenizar a vida do outro para depois eu pedir o perdão dos atos que eu cometi. Essa naturalidade, essa simplicidade, essa bondade interna, cada pessoa é que tem que ir fazendo esse trabalho. Depois tem uma tradução que não foi correta, fala assim que perdoa os nossos pecados. O perdoar aí os nossos pecados quer dizer assim, o que nós comportamos erradamente. Para que eu tenha agora um instante de lucidez, eu tenho que lembrar assim, as transgressões e os caminhos corretos têm sempre a recompensa.
Então, se a pessoa transgrediu, ela vai ter que colher aquilo que ela transgrediu. Mas se ela entra numa condição de ir melhorando, de compreendendo as leis que o Criador instituiu, tem sempre a recompensa. Cada pessoa tem que lembrar assim. Compreender e ser amenizado de seus erros, tem que lembrar que ela tem que, muitas vezes, passar por um sofrimento. Porque dificilmente nós acordamos com a alegria, com a bondade. Então, uma pessoa, quando passa por um sofrimento e ela tem uma transformação dentro dela, ela então fala assim que aquilo que ela passou, ela não quer para ninguém. Então, a compensação dos erros transgredidos está também, muitas vezes, naquela condição do sofrimento. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, o movimentar dentro de nós. Então, nós sabemos assim que para todas as coisas na vida, nós temos que ter uma irradiação. E essa irradiação é verdadeira. Então, a criança tem uma irradiação. Para ela continuar tendo uma mudança dentro dela, ela vai observando o comportamento dos maiores. E muitas vezes os pais chamam esta criança para um amadurecimento, dizendo a ela que ela já se encontra grande para comportar dessa maneira. Então, para nós elevarmos dentro de nós, na fase de adulto, agora é com a intuição, estudando o livro Na Luz da Verdade. Não tem como um semelhante agora dizer para nós que eu preciso de mudar a direção. Eu já me encontro de uma maneira calcificado, enrijecido por dentro. Quando fala que a estupidez constrói um muro dentro da pessoa e que esse muro é de dentro que a pessoa tem que rompê-lo. Então a gente vai observando que no comportamento errado, a gente vai tendo essa percepção assim que não adianta falar para a pessoa. Ela não ouve o jeito que ela comporta. Então os auxílios apresentam dessa maneira assim, muitas vezes com sofrimento, para que a pessoa tira de dentro dela esse muro que ela construiu de conceitos errados. A oração que Jesus trouxe foi somente o Pai Nosso. E que cada pessoa tem que lembrar assim, que muitas outras orações foram construídas por conveniência. Mas a finalidade da oração Pai Nosso é mostrando o desenvolvimento da criação. Porque para nós mudarmos de grau, nós temos que conhecer o grau seguinte que nós pretendemos subir. E a gente vai observando assim, que uma criança pequena, quando ela quer subir uma escada, o adulto ensina ela a subir com as mãos e com os pés. Também ensina ela a descer. Quer dizer assim, que para nós subirmos agora a fase seguinte da nossa evolução, nós temos que compreender direito as leis que o Criador instituiu. Essa é a possibilidade. E nós vamos observando assim, se a pessoa não conhece as leis, ela então se encontra junto com aqueles que não têm um objetivo na vida. E quando isso acontece, a gente vai confirmando assim, que a pessoa sempre trabalha para prejudicar o seu corpo de matéria grosseira, com o excesso de bebida, excesso de comida, excesso de exposição do corpo ao sol. Então o que acontece? A pessoa está sempre trabalhando com o corpo. Mas a vida, se nós observarmos, 80 anos não é uma referência. E cada um pode ir confirmando assim, que em toda a época da vida de uma pessoa, quando transgride, não cuidou direito do seu corpo de matéria grosseira, faz falta. Durante o período de criança, recebeu alimentos inadequados, a criança fica com o corpo deformado. Se na fase de adulto continua tendo esse comportamento, então a pessoa esquece que o cérebro também sofre a consequência dos alimentos inadequados. Então a pessoa fica menos lúcida. E para nós termos a capacidade de voltarmos para a pátria do Espírito, que é o paraíso, nós temos que lembrarmos assim, que temos que ter a lucidez. A oração Pai Nosso
é um auxílio que nos possibilita compreender o desenvolvimento da criação e de nos colocarmos no lugar em que nós precisamos de nos encontrarmos. Porque fica bem fácil assim, para todas as coisas, a pessoa tem que encontrar-se no grau em que ela tem. E esse grau é verdadeiro, porque quando queremos ter um posicionamento dentro da moradia ou no nosso trabalho, nós temos que ter aquela condição bem importante, merecer o grau que nós temos. Quer dizer, esse merecimento, esse esforço, é para ver que nós temos que nos mantermos, porque o empregado que não mantém no grau que ele precisa de ter, ele é substituído. Aquele empregador que não mantém no grau que ele precisa de ter, a empresa dele não vai para frente. Nos relacionamentos entre os conhecidos, aquele que não se esforça para manter-se no grau em que ele precisa de ter, ele também não é considerado. Então, para nós evoluirmos, para termos o conhecimento das leis do Criador, nós temos que nos comportarmos diferente. Essa diferença é a irradiação. O conhecimento é que nos possibilita a base, não é para um período. Quando a pessoa está caminhando numa estrada que ela não conhece, ela fica o tempo inteiro com um alerta a mais, que é diferente de quando uma pessoa conhece aquela estrada que ela está percorrendo, então ela sabe as referências e o ponto que ela se encontra naquele percurso que ela está percorrendo. Para conhecermos os ensinos, nós temos que colocarmos numa condição de como se estivéssemos naquela estrada que nós não conhecemos. Porque nós temos a facilidade de fazer jogo com o raciocínio. E nós sabemos assim que uma pessoa pode conhecer as leis que o Criador instituiu com o raciocínio. Mas se ela não trouxer para dentro dela, para ela viver de acordo, para que ela fique de acordo com aquelas leis, não tem significação. É tão grave isso aí que tem um ensino que fala assim que a pessoa precisa de fazer aquilo que eu falo. Mas se nós só falamos e se nós não somos aquilo que nós falamos, não tem nenhuma significação. Isso é bem importante assim. Então, a significação daquilo que nós falamos. Se uma pessoa quer voltar para a pátria do Espírito, ela tem que lembrar assim, que ela tem que ter uma base. Cada pessoa é que tem que ir fazendo esse trabalho com ela mesma. O Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Então, o nome do Criador, o teu nome, quer dizer que tem que encontrar-se numa condição superior, que é aquela condição bem importante do segundo mandamento, e não verbalizando o nome do Criador. Para o reino de Deus vir até nós, nós temos que fazer a preparação de como nós somos, da pureza que nós temos que ter dentro de nós. E para isso nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que cuidar da nossa vida, daqueles que são nossos ainda tutorados, orientá-los para que eles cuidem da vida deles. Então essa condição bem importante assim, de limpar dentro de nós, aquela condição bem importante assim das partes escuras que existem dentro de nós e que muitas pessoas falam assim que não quer nem lembrar das partes escuras, das limitações que apresentaram na sua vida e de maneiras como ele resolveu essas limitações. Mas se nós não resolvermos isso, o reino de Deus não vem até nós. Isso é uma condição bem importante assim. Para nós termos o pão de cada dia, nós temos que conhecer as leis, porque aquele que trabalha, ele vai continuar trabalhando se ele conhece as funções e se ele executa direito as funções. Então essa condição bem importante de confiar, porque a pessoa está procurando conhecer direito, não com o seu raciocínio, mas de como ela é, de como ela está ficando impregnada com os ensinos. Para nós termos os auxílios, nós temos que ter esse merecimento. E o merecimento não é para um período, é todos os dias. Porque nós sabemos assim que os pensamentos tomam conta de nós e quando nós percebemos, nós estamos pensando
em coisas que nós não temos nenhuma responsabilidade com aquilo que nós estávamos pensando. Então, o cuidado, manter acordado a vida toda, a oração que Jesus deu aos discípulos, porque os discípulos queriam viver de acordo para que eles pudessem voltar para a pátria do Espírito. Ter a capacidade de conhecer as leis e ter a capacidade de ir observando como é que a pessoa está procedendo. Então, toda época é um trabalho individual e a pessoa é que tem que ir fazendo esse trabalho. Muitas vezes uma pessoa acha assim, porque ela fez determinadas conquistas, ela julga-se que encontra numa condição superior. Uma conquista não é uma evolução. É só observarmos assim quantas coisas temos para melhorar com o nosso corpo de matéria grosseira. E a pessoa vai arrumando o corpo. Então, com os pensamentos é mais complexo, porque a nossa vida não é pautada somente nessa época. Tanto é que nós vemos assim crianças com poucos anos já tendo muitas habilidades. Quer dizer que já trouxe de uma outra época, ele vem com as influências da época anterior. Então 80 anos não é uma referência, não é um marco para acharmos assim, por termos feito uma conquista já é suficiente. Foi feita uma conquista, agora precisamos de continuar fazendo novas conquistas. A evolução de uma pessoa é a vida toda, ela trabalhando com ela mesma. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição bem importante de fazer uma observação de como nós estamos compreendendo a oração Pai Nosso e de como é que nós estamos fazendo essa recitação. A oração a pessoa precisa de lembrar assim, tem pedidos. Os pedidos que nós fazemos sempre esperando, é uma exigência, mas tem a oração de agradecimento. Então nós precisamos de observarmos como é que nós estamos procedendo, qual é a finalidade que nós estamos tendo. Cada um é que tem que ir fazendo esse trabalho com ele, estudando o livro Na Luz da Verdade. A diferença daquele que vem fazendo um trabalho de conhecer o Pai Nosso, de conhecer o livro Na Luz da Verdade, fica bem fácil assim dele confirmando com aqueles com quem ele conhece, com os fios sanguíneos. A diferença que ele vai apresentando, a diferença que vai apresentando também com o saber para as soluções daquilo que precisa. Quando uma pessoa pergunta assim, o que ela está ganhando, ela está ganhando aquela condição bem importante de compreender a vida. Então, viver mais facilmente. Pai nosso que estais no céu. Então, essa referência de uma elevação e aquela condição bem importante da pessoa saber que o que ela precisa, que ela primeiro tem que doar. Porque fica muito trabalhoso uma pessoa chegar numa empresa e ir fazendo os pedidos daquilo que ele precisa. Mas quando ele apresenta uma qualidade, capacidade, então fica fácil de ele fazer os pedidos e ser atendido para as necessidades dele que não está relacionado à empresa. Então, quando nós melhoramos, nós temos a capacidade de receber os auxílios. O recebimento de auxílio é aquela condição bem importante de parar de fazer uma observação ou uma condenação com o nosso próximo. Quando a pessoa muda dentro dela, ela vai observando assim que não precisa de fazer nenhuma observação com o seu semelhante. Ela precisa de ter um saber para ver como ela se comporta de uma maneira melhor. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando compreender a diferença quando nós fazemos a oração Pai Nosso e o que nós queremos para nós. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade, compreender os ensinos, e tem aquela condição bem importante do Pai Nosso que nos possibilita elevarmos.